Aqui nós temos uma ilustração que permite a visualização de um aquífero confinado. Então, os aquíferos confinados, eles são aqueles que estão situados na zona saturada, são formados por um corpo de rocha, normalmente, bem mais difícil para solos, em alguns casos para material com sedimentos, mas é muito comum para rocha, principalmente rocha sedimentar. Eles, então, situam-se na zona, essa rocha, ela situa-se na zona saturada, ela corresponde a esse corpo poroso e permeável, que está confinado entre duas unidades pouco permeáveis ou impermeáveis. Então, aqui nós temos o material poroso e permeável dessa rocha, que é o aquífero confinado, representado em azul. Novamente, por uma simplificação, o que devemos imaginar aqui é um material formado, uma rocha formada por cascalho ou por areia, um conglomerado, um arenito, contendo todos os seus poros preenchidos por água, com porosidade intergranular e todos os poros preenchidos por água. Esse material poroso e permeável está confinado, está limitado no seu topo e na sua base por materiais impermeáveis ou de baixa permeabilidade. Então, o termo confinado diz respeito a essa limitação no topo e na base desse material, que é o aquífero, tem materiais impermeáveis. Por exemplo, rocha sedimentar argilosa. Essa visão que nós temos é de um perfil, é um corte que vai da superfície do terreno, que corresponde a essa linha preta aqui, da superfície do terreno até uma certa profundidade. Nós ainda reparamos nesse perfil que os aquíferos, eles ocorrem superpostos em várias áreas. Então, nós temos aqui um aquífero livre, na base do aquífero livre tem um material impermeável, existe um outro material poroso e permeável que forma o aquífero confinado e na base desse um material impermeável. Então, é muito comum nós termos, principalmente no que nós chamamos lá em VHT de bacia sedimentar, rochas e sedimentos, esses que são porosos e permeáveis podem constituir aquíferos e a intercalação de materiais impermeáveis isola um aquífero do outro. Nós ainda reparamos que o aquífero confinado, ele só tem uma região onde o material está exposto na superfície do terreno. É o que nós chamamos de área de recarga do aquífero. É onde ocorre a infiltração da água da pluviosidade. Então, a água subterrânea que existe no aquífero, ela era a água superficial, a água da pluviosidade, e infiltrou pelos poros do material, passando de poro a poro em um caminho sinuoso, tortuoso, preenchendo todos os poros e formando uma zona saturada. A área de recarga do aquífero confinado corresponde a toda essa linha aqui. Toda esta linha é a área de recarga. No caso do aquífero livre, toda esta linha é a área de recarga. Então, se nós formos desenhar isto aqui, nós podemos fazer desta forma. Se eu for representar a área de recarga do aquífero livre, eu vou dizer que é toda esta região. Então, essas áreas de recarga são muitíssimo importantes, porque elas
representam a área que nós devemos proteger de poluentes, contaminantes, da erosão, de qualquer da impermeabilização. Esta é a área de recarga do aquífero livre, do aquífero confinado. E a área de recarga do aquífero livre é essa que nós vemos marcada por esse colchete vermelho que eu estou representando aqui. Então, a área de recarga do aquífero, de qualquer aquífero, seja ele do aquífero livre, do aquífero suspenso ou do aquífero confinado, é uma área extremamente importante do ponto de vista da legislação, que deve proteger ela de qualquer atividade antrópica que venha a poluir, a degradar a qualidade da água subterrânea, inviabilizando a sua extração. Então, nós temos áreas bastante grandes, que são áreas de recargas na superfície, áreas de recargas de aquíferos na superfície dos continentes. E deveríamos nos atentar para isso, porque boa parte da população se utiliza dessa água. Para nós termos uma ideia da área ocupada por aquíferos no território brasileiro, nós podemos usar esse mapa, onde todas as áreas que estão coloridas, em azul, amarelo, rosa, verde, diferentes tons de verde, diferentes tons de azul, correspondem a áreas dos aquíferos. Todas essas áreas pintadas são áreas que correspondem a aquíferos. Aí só estão representados os maiores aquíferos que nós temos no Brasil, por causa da escala do mapa. Então, existem vários outros, mas que, por terem um tamanho menor, a escala do mapa não permitiu representação. Esse mapa, ele ainda permite nós observarmos que os limites das regiões hidrográficas, então essas linhas pretas, mais espessas, os limites dos estados, essas linhas cinzas, e os limites dos aquíferos não concordam. Então, não há relação entre a divisão entre os estados, as fronteiras entre os estados, as regiões administrativas, as regiões hidrográficas, não há relação entre as regiões administrativas, as áreas dos estados, as regiões hidrográficas e as áreas dos aquíferos. Então, nós temos, por exemplo, aqui na porção sudeste, fazendo um detalhe, uma visão em zoom aqui no próximo slide, nós ainda vemos que os aquíferos são distintos também das bacias hidrográficas. Então, nós temos aquífero distinto de bacia hidrográfica, um limite diferente da região hidrográfica e dos limites entre os estados. As áreas coloridas são áreas que representam as áreas de recarga, as áreas de exposição na superfície do terreno do material do aquífero e permite a infiltração da água subterrânea. Então, essas áreas pintadas são áreas de exposição da rocha que forma o aquífero. E, portanto, são nessas áreas que ocorre a infiltração. Nós vemos aí alguns nomes, por exemplo, Bauru, Kaiowá,
Guarani, Bambuí, Furnas, Ponta Grossa. Então, assim como as bacias hidrográficas, as regiões hidrográficas, estados, nós também damos nomes aos aquíferos. O nome do aquífero é o nome que nós damos ao conjunto de rochas que tem aquelas características comuns. Então, quando nós dizemos aquífero Furnas, aquífero Bauru-Kaiowá, aquífero Guarani, aquífero Bambuí e por aí vai, nós estamos dizendo que toda essa área com essa coloração, tem a mesma cor, contém um único tipo de material, com características que nós reconhecemos em todas as áreas pintadas com a mesma cor. Então, se nós dizermos aqui aquífero Bauru-Kaiowá, em toda essa área, com esse tom verde acinzentado aqui, significa que em toda essa área tem um tipo de material com as mesmas características, com características bastante homogêneas, que corresponde a um aquífero. Então, aqui, do ponto de vista de tipo de material e propriedades do material importantes para aquífero, aqui nós temos uma certa homogeneidade, por isso pintamos da mesma cor e damos um único nome. Quando nós dizemos Guarani, para essa área avermelhada, nós estamos dizendo que aqui existe um certo tipo de rocha, com características em termos de porosidade, permeabilidade e outras informações, mas vamos agora nos restringir a essas, homogêneas ou bastante similares, e que podemos, então, reconhecer essa rocha em dois locais, aqui na parte central do estado de São Paulo e lá na porção central ali do Mato Grosso do Sul. Porção aqui, região de Goiás. Então, nós temos várias áreas aqui pintadas em vermelho que estão mostrando materiais que têm as mesmas características do ponto de vista de aquífero. Como eu disse, esse mapa ele está mostrando as áreas de recarga. São as áreas que estão expostas na superfície do terreno. Ali, normalmente, nós podemos estar mostrando um aquífero confinado ou uma área onde ocorre um aquífero livre. Mais adiante, nós veremos a continuidade, como é que esse material se posiciona em profundidade. Então, aqui são áreas de recarga. Nós vemos que, por exemplo, a porção centro-oeste do estado de São Paulo, ela é formada ela contém vários aquíferos aí, aqui pelo menos 3 identificados, tem esse outro em amarelo, e amplas áreas de recarga de aquífero.